um episódio do A Fonte, para você que está aí do outro lado do rádio, também acompanhando no YouTube. Thaís Milene Souza Lopes é conselheira tutelar no município de Guiratinga. E ela vai falar hoje sobre a vivência de um conselheiro. Primeiro, Thaís, obrigado pela sua presença aqui hoje no A Fonte. Olá, boa tarde, tudo bem? Gostaria de agradecer, pelo convite, por estar aqui com você, Vinícius. E estamos aí para tirar todas as dúvidas. Thaís, é o seguinte, quais são hoje os casos que estão mais comuns na sociedade, tanto no interior, como você também deve compartilhar com outros amigos, colegas de trabalho de outras cidades? O que está mais acontecendo, o que está mais chamando a atenção do Conselho Tutelar? Vinícius, em conversa, tanto no nosso município, em conversa com outros conselheiros tutelares também, o que mais está chamando a atenção, que estamos mais enfrentando hoje, é questão de estupro mesmo. O estupro de vulnerável hoje ele está no ranking, em primeiro lugar. As famílias hoje vulneráveis, as mães estão tendo que, na maioria das vezes, deixam seus filhos com terceiros para poder trabalhar. E é onde nós estamos vendo muito caso acontecendo. Isso acontece em determinada classe social ou não tem essa determinação, essa descrição? Já nessa classe acontece mais que essa ou está tudo proliferado hoje em dia? Eu acredito que não está tendo mais a diferença de classes, não. Nós estamos tendo caso em todo lugar, em todo o ambiente. Você falou do estupro de vulnerável, já era a minha segunda pergunta. Como que o Conselho lida com isso? Até porque psicologicamente vocês têm que ter um preparo para lidar com isso. Que chega na casa, você vai sentir aquela dor, você vai passar por aquilo. Você vive com isso. Como é que é o preparo do conselheiro? Como que o Conselho Tutelar tem lidado com esse tipo de situação? Então, trabalhar nesse caso não é fácil, porque na maioria das vezes nós temos que, infelizmente ou felizmente, naquele momento, ser o psicólogo naquele primeiro momento, ouvir a criança. E quando nós deparamos, na maioria das vezes, nós deparamos com a criança muito fragilizada, de estar passando há muito tempo. E a maioria desses casos, Vinícius, está acontecendo com pessoas próximas, dentro do próprio lar. Na maioria das vezes, um padrasto, o próprio pai, um avô, um tio. Porque antes nós víamos em televisão, em rádio, o vizinho, alguém desconhecido. Hoje não se vê mais. É alguém do ciclo familiar, do ciclo de amizade. Hoje em dia, nós não estamos podendo confiar em deixar os nossos filhos com qualquer pessoa. Está muito difícil. E tem outros casos também, além desses abusos sexuais, a questão de espancar muitas crianças, bater muito em crianças. O Conselho também atua em festas, vendo se os menores estão fora delas, se são maiores de 18 anos para participar. Como é que funciona esse trabalho também? A maioria dos nossos conselheiros tutelares, nós enfrentamos incumprir determinação judicial em fiscalizar a festa. Porém, não é nossa atribuição fiscalizar a festa. Mas nós sempre estamos ali, Nós não medimos esforço em estar ali, porque na maioria das vezes, a população, a comunidade, Vinícius, ela acha que o Conselho Tutelar é a polícia para os menores. E nós estamos aqui para cumprir, para defender os direitos violados deles. Então, se está numa festa, eles acham que chamar o Conselho Tutelar é para punir o adolescente que está bebendo, para punir a criança. E nós não estamos para punir, nós estamos ali para punir quem? Quem vendeu, quem ofereceu, quem deu aquela criança ou aquele adolescente. Só que, infelizmente, nós estamos tendo muito caso que os próprios pais estão sentando e oferecendo bebida para os seus filhos. Os próprios pais. Quando nós vamos conversar com adolescente de 14 anos, mas por que você está bebendo? Não pode, é proibido, você é novo. Mas eu bebo em casa com a minha mãe e com o meu pai. E aí, nós vamos... Como agir dessa forma? Aí é aplicando a advertência nos próprios pais. Infelizmente, é o que está acontecendo. Então, o Conselho não está ali com, vou dizer, uma polícia dos menores para punir ou talvez dar uma medida socioeducativa de jeito nenhum. É mais educação e também
É uma ação mais educativa e também para conversar e, se tiver medidas, por exemplo, dono de festa, aos pais, aquelas pessoas que estão causando mal. O conselho não é malvado, ele é o protetor desses direitos. Eu sempre digo que as crianças, adolescentes, eles já têm um tabu com o conselho tutelar. Os próprios pais usam isso. Se você não ficar quieto, eu vou chamar o conselho tutelar. Né? Na escola, os professores, se você não ficar quieto, eu vou chamar o conselho tutelar. Como assim? Nós estamos para defender os direitos violados de nossas crianças e adolescentes. E nós ficamos como bicho-papão, né? Respondendo a sua pergunta anterior, né, quando você diz sobre o espancamento, eu até fico assim, quando eu vejo algumas reportagens onde diz, né, que mãe foi presa porque espancou seu filho. E a gente vê as pessoas dizendo naquele momento ali, mas eu apanhei tanto e não tô morta, virei gente, porque hoje nós não podemos educar os nossos filhos, porque eu conselho isso, conselho aquilo. Não, eu defendo muito a tese que educar, bater, não é a mesma coisa que espancar. Nós temos que educar os nossos filhos. Eu sou mãe de dois adolescentes hoje e eu educo os meus filhos, né? Não é espancar. Thaís, vamos lá, explica qual seria o bater, o espancar. É você bater com uma barra de ferro, é você queimar o seu filho com ferro, né? Você pegar um pedaço de pau, bater no seu filho, como nós temos vários casos desses, nós já tivemos. Porque uma criança, hoje, você falar alto com essa criança, ela já começa a chorar, ela já tem medo. Não tem precisão de você espancar seu filho hoje para que ele, né, melhore, para que ele não faça as coisas erradas. E alguns pais acabam perdendo, né, a estribeira ali com seu filho e acaba o quê? Machucando. E quando nós temos, como nós estamos conselheiros tutelares aqui para defender os direitos violados deles, nós não vamos permitir esse tipo de agressão. Nós estamos aqui para defendê-lo. É aonde a sociedade acha que a gente passa a mão na cabeça, que a gente está defendendo, eu já ouvi várias vezes, o conselho tutelar protege futuros bandidos. Não é assim. Porque eu não acredito na tese que espancar, bater, vai corrigir ninguém. Isso vem de uma coisa cultural, né? Porque nós ouvimos os nossos pais falarem o tanto que apanhavam. E apanhavam não uma chineladinha. Era uma coisa, assim, que para rasgar o couro mesmo, né? Como diriam os antigos. A gente já cresceu num cenário talvez diferente de, às vezes, levar uma chinelada, mas a maioria das vezes era só o olhar. A mãe olhava, você já parava, já sabia o que era. O pai olhava, não precisava mais. Então, acho que essa educação é muito distinta do que acontece, do que precisa ser combatido, né? Que é o que você falou, a coisa ir ao extremo. Agora, nesses avanços que a gente teve ao longo do tempo, tem a internet também. O que está acontecendo? Quais são as bandeiras que o Conselho tem quanto à internet? Quais são as dificuldades que a internet trouxe também para lidar com esse trabalho do Conselho? Então, Vinícius, nós estamos tendo muitos problemas hoje com adolescentes, crianças. Eu estou hoje na escolinha de conselhos, né? Participando, e foi falado sobre essa pergunta que você está me dizendo. E nós comentamos ali entre os colegas conselheiros tutelares, nós pais estamos refém da rede social com os nossos filhos. Como assim? Por exemplo, os nossos filhos hoje, dependendo, uma criança, desde berço ali, o que os pais já fazem para ficar quietos? Já pega um celular e já coloca na mão dele, para ele ver um desenho, para ver um vídeo, e ele vai ficando refém daquilo ali. É um vício, a internet hoje virou vício, né? E tá muito perigoso, porque nós estamos vendo aí muitas reportagens de adolescentes conhecendo outras pessoas, crianças também, pela internet, porque você não conhece com quem você está conversando do outro lado da tela, né? Então, pessoas, meninas que estão fugindo de casa, que conheceu alguém lá do outro lado do estado, né? Tivemos recentemente aí casos onde tramaram morte dos próprios pais para poder se encontrar um dia. Então, eu acho assim que a internet, o avanço dela foi tão real que acaba, em alguns requisitos, prejudicando nossas crianças e adolescentes. Você já trouxe casos e exemplos, mas a maioria das cidades mato-grossenses são do porte aí de Guiratinga, onde você atua.
Como que é atuar numa cidade do interior do estado? Quais são os recursos? Está faltando algo que pode melhorar, o que tem avançado? Vinícius, eu digo assim, em geral, né, que nós conversamos, os conselheiros tutelares, infelizmente, o conselho tutelar não é um órgão ali que traga muito benefício. Por exemplo, assim, para a sociedade, por exemplo, eu acho, assim, um órgão que poucos defendem, que poucos consideram, que poucos elogiam, né? Por exemplo, assim, eu até defendo na cidade de Guiratinga a questão, por exemplo, assim, tem um desfile 7 de setembro, por exemplo. E lá chamam, né? Toda a cidade chama ali as autoridades presentes para falar tudo. O Conselho Tutelar, se aconteça um problema naquele local, a primeira coisa que vão fazer é chamar o Conselho Tutelar. E porque às vezes esquece de chamar o Conselho Tutelar para representar, né? Eu mesmo sou muito de defender isso. Tem ação ali de criança e adolescente, cara, convido todo mundo. Cadê o Conselho Tutelar? Eu sou muito de defender isso. E cidade pequena, né, no interior, a gente conhece todo mundo é amigo de todo mundo, né? E nós temos que ser profissional. Nós não vamos atuar ali, né? No ECA disse que nós não vamos atuar em família, né? Por exemplo, e cidade pequena também, por exemplo, se você teve uma desavença também, você vai deixar de lado para não agir pelo coração. Sim. Mas a gente tem que ser profissional, a gente tem que fazer valer a pena, né? Já que é um cargo hoje muito importante, é um cargo que defende realmente os direitos das nossas crianças e adolescentes. Todos conhecem todo mundo. Então, assim, é um grande avanço. Porém, né, no nosso município, a gente não tem muito o que reclamar. Em Guiratinga, por exemplo, nós não temos muito o que reclamar, sempre nós estamos em capacitações, né, pedimos autorização, conversamos e sempre nós estamos. Mas eu acho que pode sim melhorar, né? Pode sim melhorar uma estrutura melhor em geral, né? Pensar, eu gostaria assim que todos, a sociedade, né? O vereador, que pensasse assim hoje o tanto que o Conselho Tutelar trabalha e olha o salário que nós, conselheiros tutelares, temos. Nós temos salários de referência no Mato Grosso, como, por exemplo, eu sempre digo aí, Campo Verde é uma grande referência de salário, né? E nós já temos, por exemplo, outros municípios de pequeno que ganham R$ 1.200, R$ 1.300, nós temos nos interiores. E se falaram muito aí em unificar salário de conselheiros tutelares, mas nada, até agora, nada concreto, mas nós precisamos ser valorizados, né? Hoje, poucos municípios recebem o plantão por trabalhar 24 horas, porque o Conselho Tutelar, ele trabalha 24 horas. Enquanto uns estão dormindo, nós estamos na rua trabalhando e fazendo, na maioria das vezes, o que não é nossa atribuição, por querer o bem-estar de nossas crianças e adolescentes. Ótimo, Thaís. Foi bom conversar com você. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E deixo o microfone aberto para suas considerações finais. Até uma próxima. Muito obrigada. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade e gostaria de pedir em geral, né, vocês todos que estão me ouvindo, valorize cada conselheiro tutelar do seu município. É um cargo hoje muito difícil de se trabalhar. Daqui uns dias não vai ter pessoas querendo candidatar mais, porque cada dia que passa está muito difícil para trabalhar. Mas valorize o conselheiro tutelar que você encontrar, né? E nós estamos aqui, os conselheiros tutelares, somos 24 horas para trabalhar em prol dos direitos violados de nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada, Vinícius. Né? Obrigada, gostei de rever você e muito obrigada. Ótimo. Mais um episódio do A Fonte aqui na sua rádio preferida. A gente volta sempre com mais notícia, mais informação e um convidado legal para bater papo com a gente. Até lá.